Aleluia. Vamos orar mais uma vez? A pastora me acabou de orar. Mas é porque eu creio que o que você precisa receber, só o Senhor tem para lhe dar. Não será a minha instrumentalidade, mas será o Espírito dele testificando ao seu espírito aquilo que ele deseja te comunicar, que é tão poderoso e que transforma as nossas vidas. Então, vamos orar uma vez mais, eu acho que vale a pena, né? Para você ouvi-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que confiamos em Ti. Nós queremos declarar que estamos aqui por Tua causa, para render a Ti a honra, a glória e o louvor que Te são devidos. Nós estamos aqui também para Te ouvir, para receber de Ti o ensino que muda a nossa mente e transforma as nossas vidas. E queremos pedir que seja o Teu Espírito a testificar ao nosso espírito esse ensino que vem do Senhor. Te pedimos que, em nome de Jesus, Tu continues sendo um muro de fogo que nos cerca, que nos livra, que não permite que os dardos inflamados do maligno nos alcance, que Tu continues sendo esse muro de proteção, mas também que Tu continues a nos falar poderosamente. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. E se você orou, você diz amém e amém. Pois é, amados. Nós temos trabalhado uma série chamada A Mentalidade Apostólica. Compreendendo a mentalidade apostólica a partir de um olhar em especial para o livro de Atos dos Apóstolos. E como a gente já está falando há algum tempo, eu não vou voltar aqui tudo, mas eu vou falar pelo menos um pouquinho, lembrar você da última reflexão que fiz com vocês, onde nós vimos que a mente de Cristo em nós nos permite acessar a revelação que vem do Senhor por meio do seu Espírito. A mente de Cristo que já está em nós nos permite acessar a revelação que vem do Senhor por meio do seu Espírito. E aí a gente vai ler uma vez mais, 1 Coríntios 2, a partir do verso 10, quando está escrito. Eu queria tanto o cronômetro aqui, um reloginho. Ali eu não enxergo. Tem que botar mais perto, Pedrinho. Mas tudo bem, se eu der assim aquela fechada de olho, tá bom. Deixa quieto hoje. 1 Coríntios 2, a partir do verso 10, diz: Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem é que nos revela? Deus. Por meio de quem? Do Espírito. E Ele já tem nos revelado. E em 1 Coríntios ele vai dizer que Deus nos revelou por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Tem alguém aqui que se interessa em conhecer as coisas de Deus? Tem uns 2, 3, coisa boa, né? Deixa eu ver desse lado. Tem alguém aqui que se interessa em conhecer as coisas de Deus? Talvez aqui não tenham entendido a pergunta. Tem alguém aqui que se interessa em conhecer as coisas de Deus? Meu Deus, tem gente, ok. Sabe o que é que o texto diz? Diz que essas coisas só são conhecidas por meio do Espírito de Deus. O texto continua e diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Tem propósito? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tem coisas de Deus para a minha e para a sua vida. E Ele já nos deu, já está liberado. Edir, mas eu não estou vendo. Porque você precisa trazer do reino espiritual, da realidade que é imaterial e intangível, para que se manifeste na realidade natural. Quem é que te revela o que tem liberado para você? O Espírito de
Deus, que sonda o profundo do próprio Deus e conhece o que Deus tem para a sua vida. Seja o que for, meu irmão, minha irmã. Seja qual for a área. É ministerial, Deus tem a revelação do que Ele tem para você. É profissional, Deus tem a revelação do que Ele tem para você. É pessoal, Deus tem a revelação do que Ele tem. É relacional, Deus tem a revelação. Por meio do Espírito, você pode e deve acessar. Isso a gente tem ministrado aqui, não tem novidade. Mas hoje eu quero continuar essa série para aqueles que estão buscando, que desejam ver a mente de Cristo desenvolvida, para que vivam a partir dela e não a partir da mente carnal. E aí, essa pregação de hoje, ela começou, na verdade, no dia 3 de agosto. Ela começa no dia 3 de agosto, quando o Senhor me entrega algumas verdades e revelações para esse tempo. No dia 4, é um dia assim bem forte para mim. Porque eu acordo, vou lá para fora, para a varanda lá de casa, e vou ler os salmos, como eu sempre tenho feito. Mas aí depois eu disse, Senhor, hoje eu não quero fazer um estudo da Bíblia apenas. Eu quero uma revelação. Eu quero que o Senhor me traga algo novo, de algo que eu já li. Pode confirmar, mas eu queria algo novo, eu queria extrair algo novo. E aí não vai dar tempo hoje de eu falar sobre isso, mas eu vou pedir para quem for do mestral, fique ligado em algumas coisas que eu vou falar aqui. Depois eu vou ter um tempo com vocês para esclarecer o que Deus trouxe, que é lindo. Mas vamos lá. Atos 13 e 14. O Senhor começou a me falar muito nesses 2 capítulos. No dia 3 de agosto e no dia 4. E aí, no dia 4, em especial, ele me leva ao primeiro versículo de Atos 13. Em que está escrito que na igreja de Antioquia havia profetas e... Tinha o que na igreja de Antioquia? Sabe o que é que tem aí? 2 ofícios operando dos 5 ministérios. Ou seja, a igreja que nasce é uma igreja em que tem a atuação de profetas e de mestres. Porque esse é padrão, é modelo de Deus para a igreja do Senhor. Então tinha profetas e mestres. Aí tem 2 pontinhos, vai dizer quem eram eles. Olha quem eram os profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ele deu nomes de pessoas que estavam no grupo dos profetas e mestres. Fiquem ligados aí, mestral, por favor, viu? Não vai dar para dizer coisa, mas vocês já podem entender. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o que eles estavam fazendo? Adorando e o que mais? Jejuando, assassinando a carne. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito. Sabe por quê? Porque no ambiente da adoração, com um povo que quer matar sua carne, saiba, o Espírito de Deus vai falar e vai revelar o que Deus tem para este povo. Então, nesse ambiente, o Espírito falou, separem-me Barnabé e Saulo, porque tem uma obra que eu tenho chamado eles para fazer. Separa eles para mim. E o texto diz que assim, depois de jejuar e orar, a outra versão da Bíblia que diz jejuando e orando ainda mais. Ou seja, o Espírito falou, eles ainda continuaram jejuando e orando, mas aí eles agem. Por quê? Porque nós já vimos aqui em outras pregações. A revelação acessada exige um ato de obediência para realizar o que está sendo revelado. Amém? Não é só para dizer, acessei, visão, sonho, não sei o quê. Não é isso. É para você se alinhar ao que Deus está revelando, para que se manifeste na sua vida o que já está liberado nos céus. Fica ligado comigo. Então, eles impuseram as mãos e os enviaram. Mas você sabia que aqueles homens não estavam sendo enviados apenas por profetas e mestres? Embora eram os profetas e mestres que estavam com as mãos impostas, separando eles e enviando. Quem, na verdade, estava enviando, usando os profetas e mestres, quem era? O Espírito de Deus. Como é que isso é provado? Porque no verso seguinte diz, enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, pessoas que ouvem o Espírito, se alinham à revelação dada e agem em obediência, é o próprio Espírito quem está realizando através das vidas delas.
tem alguém aqui interessado em não apenas acessar a revelação, mas ser o instrumento através do qual o Espírito Santo se manifesta e age? Amém mesmo, gente? Porque Deus está levantando nesta casa homens e mulheres que vão acessar a revelação, mas também serão os instrumentos na terra através dos quais o Espírito Santo vai se revelar agindo com poder. E aí eu anotei aqui, onde houver homens e mulheres adorando o Senhor, matando a sua carne, matando a sua própria vontade, para viver a vontade de Deus, Ele vai se revelar e Ele vai operar. E através desses homens e mulheres conhecerão quem é o Senhor e o que o Senhor tem para dar gratuitamente aos que nele creem. E aí ontem a gente teve 12 horas de adoração e oração. Se você disse amém, que você quer ser um instrumento, mas você não passou aqui meia hora, você precisa rever o que você fala. Porque não basta falar, tem que agir. Não basta dizer eu quero, você tem que agir. O ambiente da oração, o ambiente da adoração, o ambiente onde há pessoas matando a carne para não fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, esse é um ambiente de revelação. É por isso que o Senhor disse para a gente, prepare-se, porque amanhã eu vou trazer revelação neste lugar. E essa foi o primeiro evento de 12 horas de oração e adoração. Estava comentando com Carla isso. Que nós tivemos mais pessoas nos horários. Todos os horários tinham um grupo de pessoas que se manteve até o final 12 horas. Na verdade, a gente foi 13 horas e um pouquinho. Não teve uma hora que ficaram só 2, 1. É uma coisa assim que se manteve um grupo e quando saía já tinha outro. Foi maravilhoso. E quantos não foram os papeizinhos com visões, revelações, impressões, testificando o que Deus tinha para nós? Teve uma pessoa que nos visitava ontem à noite e ele disse a alguém assim, eu fiquei impressionada, a pastora estava adorando, toda hora chegava um com um papelzinho, eu disse, como é que ela aguenta, como é que ela não ficou doida? Eu disse, mas é porque Deus nos prepara, porque se é o povo que acessa a revelação está chegando. Agora está chegando para a gente agir. Está chegando para a gente agir. E a revelação chegou ontem nas nossas 12 horas. Uma vez mais, para a glória de Deus. Como foi lindo e poderoso. Meu Deus. Mas aí voltando a Atos 13. Os profetas e mestres impuseram as mãos e enviaram Barnabé e Saulo. Até então, chamado pelo nome dele judaico, Saulo. Ok? Estão comigo? E aí eles vão para Pafos. Pafos. E lá em Pafos, eles encontram um judeu que praticava magia, um feiticeiro. E há uma referência a ele como Elimas, o mágico. Mas que a palavrinha grega é para isso mesmo, feiticeiro. Certo? E aí, a partir do verso 9, Atos 13, 9, veja o que aconteceu. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Fique comigo atento. Os profetas e mestres ungem Saulo e Barnabé e eles são enviados. Então eles vão a Pafos. Quando eles chegam em Pafos, tem um procônsul que quer ouvir o que eles têm a pregar sobre a palavra de Deus. Então eles vão. Mas quando eles vão,
tem esse cara aqui, Elimas, que oferece a eles oposição, resistência, e diz o texto que isso é algo maligno. Era apenas não maligno, mas era maligno trabalhando no engano e na maldade. Paulo vai reconhecer o que está acontecendo e vai exercer autoridade. Ele não vai ficar amedrontado e, porque Elimas, ele é o assessor direto do procônsul. Peraí, deixa eu ver se eu consigo agradá-lo. Deixa eu ver se coloca os panos aqui para ele gostar de mim e abrir a porta. Não, Paulo vai identificar que está lidando com uma oposição maligna e então vai oferecer resistência à oposição, vai exercer autoridade e vai falar claramente: filho do diabo, inimigo de Deus, cheio de engano e cheio de maldade. Venha sobre você agora o juízo do Senhor. E assim acontece. E o procônsul creu, maravilhado. Aí você imagina assim. Nós vamos acessar a revelação, já estamos acessando. E nós vamos colocar em ação o que a revelação nos orienta. Nós já estamos colocando. Ainda não tudo, mas já estamos dando os passos. Aí vocês acham que vai ser tudo lindo? O que é que vocês acham? Tudo na mais perfeita paz? Alegria, alegria. Aí tem gente que diz assim, isso é tão tolo, gente, é tão infantil. Quando alguém diz, não fala esse negócio de guerra, de diabo, eu não quero ouvir isso. Não fala esse negócio não, para que falar disso? Meu irmão, não é que você queira ou não queira, não é sobre você querer ou não querer, é sobre o que está acontecendo em volta de você o tempo inteiro, 24 horas da sua vida. Muito mais saiba quando você começar a acessar a revelação. Quanto mais acessa a revelação e mais se posiciona para cumprir a vontade de Deus, mais oposição você enfrentará. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, e eu estou lhe provando como é que acontece nas Escrituras. E aconteceu com Paulo e Barnabé. Agora, sabe o que é que eles fizeram diante do que lhes aconteceu? Eles não se acovardaram. Então, a pregação de hoje é sobre não se acovardar. Porque quem tem a mente de Cristo não age com covardia e não é prisioneiro do medo. Quem tem a mente de Cristo é ousado e corajoso. Eles não se acovardaram. De Pafos, eles foram para Antioquia da Psídia. E agora a gente vai saltar para o verso 38. Antes desse verso, tem a primeira pregação de Paulo. Está relatada aí, vale a pena você ler. Paulo vai falar sobre o que Jesus fez. Paulo vai desenrolar o rolo, desde a promessa do envio do Messias até ter chegado, quem era Jesus, o que Jesus realizou, uma coisa linda. Mas eu quero me focar no verso 38. Paulo está terminando e Paulo vai dizer assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus, é mediante quem? Jesus, que lhes é proclamado o perdão de pecados. Jesus perdoa pecados. Se tiver pecador que aceite a obra de Jesus em seu favor, saiba, será perdoado. Jesus perdoa pecados. Jesus transforma pecadores. Essa é a mensagem poderosa que explode o inferno. Mas o apóstolo está pregando, Jesus perdoa pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Todas as coisas, das quais ele não podia ser justificado pela lei, por meio de Jesus é. Só que ele continua, ele diz, cuida menina, agora cuida, fica atento. Cadê a Estela? Não está aqui para ouvir o cuida. Cuidem. Ele vai dizer, cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo está pregando para alguns escarnecedores, que mesmo ouvindo a palavra poderosa da revelação, seguiram duros e sem crer. Paulo prossegue. Verso 42, o texto prossegue. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais
a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Tinha escarnecedores que não iam ouvir, mas tinha uma galera que queria ouvir. Tinha uma galera que queria saber mais. Tem uma galera que quer. Pode ser que nem todos queiram mais, mas tem uma galera que quer mais de Deus, que quer mais da revelação, que quer conhecer mais, que quer se aprofundar mais. E eu estou crendo que este lugar não vai caber dessa galera que quer mais, porque aqui Deus tem liberado mais para esses famintos. Oh! Agora todos querem mais? Não. Olha o que está lá no verso 44, no sábado seguinte. Você está comigo? Eles saíram lá, chegaram aqui, aí agora aqui tem uma galera dizendo, volta para falar com a gente quer saber mais, volta no próximo sábado, que era quando eles se reuniam na sinagoga. Então o texto vai para 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir. Tinha uma galera ouvindo. Mas olha o que diz o verso imediatamente posterior. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando. Você sabe o que é blasfemar? Eu trouxe 3 palavrinhas aqui que explicam blasfemar. Insultar, rogar praga e amaldiçoar. Significa que alguns dos que ouviram Paulo e Barnabé insultaram-nos, praguejaram contra eles e os amaldiçoaram. O texto prossegue e diz, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Sabe o que é isso? Contradizer, dizer o contrário, refutar, apresentar argumentação contrária. Quero que você entenda, você recebeu a revelação, você foi debaixo da revelação que você recebeu, você está lá fazendo o que Deus mandou, todos vão entender e aceitar? Vai ter uma galera que vai blasfemar, vai ter uma galera que vai te insultar, vai ter uma galera que vai contradizer o que você está dizendo, ainda vai argumentar o contrário, dizendo não é assim, está falando errado, está fazendo errado, está agindo errado, não é desse jeito, vai argumentar contra você, vai te contradizer. E aí, o que é que você faz? A questão é que mesmo em obediência e sob a revelação, você pode precisar lidar com inveja, com blasfêmia e com contradição. Quando alguém não aceita o que você está dizendo, que recebeu da revelação do Senhor, e vai argumentar contra você. O que é que você faz? Sabe o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles foram corajosos. Eles não se acovardaram para agradar pessoas. Eles não ficaram apavorados de perder pessoas. Eles não ficaram com medo de o que vão dizer de mim. O que vão continuar dizendo da gente. Olha, estão dizendo que a gente não está fazendo o que é certo. Estão dizendo que a gente está ensinando errado. Eita, não, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu consigo agradar essa galera. O texto diz que eles permaneceram debaixo da revelação corajosamente. Quem tem a mente carnal vai medir as coisas de maneira carnal. É no natural. Quantos agradaram-se? Quantos concordaram? Quem tem a mente de Cristo vai ao espiritual para, a partir da revelação, ter a referência sobre o que fazer e como prosseguir. E se tiver que lidar com a blasfêmia, os seus olhos estão em quem? Em quem lhe deu a revelação? Seja corajoso para enfrentar os blasfemadores. Seja corajoso para enfrentar os que vão ter argumentos contrários, declarando a verdade do que você recebeu. Atos 13, a partir do verso 46. Olha o que Paulo fez. Então, Paulo e Barnabé, vocês mesmos vão dizer no 3, certo? 1, 2, 3, o que eles fizeram? Fizeram o quê? Eles não se acovardaram, eles não mudaram o discurso para agradar, eles não mudaram o discurso para
se livrar de ataque, de pessoas blasfemando, de situações difíceis e dolorosas, eles responderam corajosamente. Era necessário, eles disseram, anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Mas uma vez que rejeitaram e não se acham dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. O que é que Deus tem te ordenado e tem te revelado? Você tem convicção? É uma coisa que eu repito aqui sempre para todos. Você quer viver em segurança? Acesse a revelação do Senhor e tenha uma palavra dele. Com a palavra dele, meu irmão, não tema oposição, resistência, julgamento, condenação, blasfêmia, perseguição. Você tem uma palavra dele revelada na sua vida. Seja corajoso e siga. Não olhando para o que vê no reino natural, mas olhando para o autor e consumador da fé, para trazer dele, para que se manifeste no reino natural o que ele revelou a você. Se mover debaixo de uma palavra revelada te faz confiante. O problema é que muitos crentes não têm. E aí qualquer vento de palavra que escuta onde for, leva ele. Sai com a família que está falando coisa contrária e diz, ai meu Deus, então não é. Sai com amigos que estão falando, ai meu Deus, então não é. Será que foi? Será que não era? E vive essa coisa, pulando de galho em galho, indo em uma hora num canto, outra hora em outro canto, uma hora sabe, outra hora não sabe, uma hora sente, outra hora não sente, uma hora vai para frente, outra hora vai para trás, mais do que para frente. Sabe o que está lhe faltando? Se mover debaixo da palavra revelada. Porque quem tem no bolso uma palavra revelada de Deus, pode avançar com confiança. Venha o que vier, haja o que houver. Mas tem que ter acesso à revelação. Paulo sabia o que o Senhor havia dito. Por isso que está escrito, porque assim o Senhor nos ordenou. E aí ele diz, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram. E diz mais, todos os que tinham sido designados para a vida eterna, ouça, há os que blasfemarão, há os que se oporão, há os que vão te contradizer, mas há os que se alegrarão e bendirão o nome do Senhor, porque você foi fiel. E quando eu vejo, como num dia como ontem, a alegria de tantos, dizendo, Deus me falou, Deus me revelou, Ele me tocou, eu senti, você diz, uau! Muitos se alegrarão e dirão, bendito seja o Senhor! Mas escute, se você se deixar paralisar pelo medo do que vão falar, ou do que já estão falando, parte do avanço do reino que se daria através de você também vai paralisar. Você consegue entender isso? Se você se deixar paralisar por medo dos julgamentos contra você, do que estão falando contra você, do que estão fazendo contra você, não é só você quem paralisa. Porque através de você, Deus tinha algo para ser feito para o reino dele avançar. Quando você parte do avanço do reino também para. Quem está por trás disso? Quem é que quer parar o avanço do reino do Senhor? Alguém tem uma sugestão? Papai está falando. Chegaram em Icônio. Eles já estão agora em outro lugar, tá? Paulo e Barnabé. Atos 14, a partir do verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali. Fazendo o quê?
Hã? Falando o quê? Eles se portaram como? Corajosamente. As coisas estavam fáceis. Estava tudo bonitinho, lindo, como ele achava que gostaria que estivesse. Mas sabe o que tinha neles? A mente de Cristo. Quem carrega a mente de Cristo é corajoso. Eles continuaram falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais, realizando maravilhas pelas mãos deles. Aqui eu quero falar da Zoe. Meus amados, quando esse ano começa e o Senhor começa a nos trazer revelação desde a primeira semana do ano, o primeiro mês, e a cada novo ajuntamento, é sinal, é maravilha, é poder, é libertação, é cura, é enchimento do Espírito. O Senhor está dizendo: eu estou com vocês, operando. Deus tem nos gritado: permaneçam corajosos, porque eu estou confirmando a revelação com sinais e maravilhas que vocês não poderiam fazer humanamente. Se eu parasse agora para ler o que vivemos esses meses, para ler o que a gente já viveu, a lá Randy Clark, a lá Neuza Etioca e a equipe de libertação. A gente disse: meu Deus, o que é isso? É Deus nos gritando. É porque vocês não podiam fazer, mas porque têm sido fiéis à revelação, eu lhes tenho confirmado com sinais e maravilhas. Agora, sabe o que o texto diz? É que muito mais ainda virá. Tem alguém aqui que quer seguir corajosamente? Eles seguiam corajosamente. E por causa da coragem... Ai não, pulei, peraí, calma. Eles seguiam corajosamente. Agora veja. Coisa linda aqui, né? No verso 3, olha o que acontece no verso 4. Eita, Deus falou demais, gente. Deus está falando demais desde a semana passada comigo. E eu sei que tem alguém aqui que precisa receber essa palavra. Mas se não tiver, fique aí intercedendo porque eu estou recebendo. Fique aí agradecendo, Senhor. Que bom que o Senhor fala com a nossa líder. E aí no verso 4, o povo da cidade ficou o quê? Mas os homens eram ungidos, não era? Quem foi que enviou eles? O Espírito de Deus purinho nessa terra. Tinha sinal e maravilha. Mas o povo ficou dividido. Nem todos se alinharão. Nem todos entenderão. Nem todos crerão. Nem todos seguirão. O povo ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos mestres dos... Capítulo 13. Quem é que foi enviada? Agora eles são referidos como? Obrigado. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. A galera enviada por Deus, debaixo de revelação, teve que lidar com blasfêmia, teve que lidar com gente contradizendo o que eles estavam ensinando. Tiveram que lidar agora com divisão e também com conspiração para apedrejar, para matar. Meu Deus. É tipo assim, meu querido, goste você ou não, se você estiver alinhadinho com a revelação de Deus, o inimigo vai agir. Porque se ele parar, para o avanço do reino. Parte do avanço, né? Muitos estão avançando. Em sequência, em Listra,
Então, alguns judeus chegaram de Antioquia de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade, pensando que tivesse morto. Não só conspiraram, gente. Eles não só conspiraram, eles chegaram ao ponto de apedrejar, levar para fora da cidade, porque era ali que eles depositavam. Morreu. Sabe o que Paulo fez diante daquele apedrejamento? Que não o matou? Paulo permaneceu corajosamente. Pode ser que tenha se levantado meio arrastando uma perna, sangrando num lado, mas ele permaneceu corajoso, todo estrupiado, não tem quem seja apedrejado, a ponto da galera achar que matou e esteja bem. Você concorda comigo? Estava moído. E nos embates contra o inimigo, talvez você vá ficar moído. Mas deixa eu te dizer, levante, sacode a poeira e segue olhando para cima, para o autor e consumador da sua fé. Seja corajoso, porque você tem uma palavra dele. E você está andando sob a revelação dele. E aí, gente, por causa da coragem de Paulo e Barnabé, no verso 49 está escrito: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Foi nessa hora que o Espírito começou a me encher, hoje fazendo essa pregação, e eu comecei a marchar na casinha de oração gritando: vai se espalhar por toda a região, a despeito de toda inveja, de toda blasfêmia, de toda contradição, de toda conspiração, vai se espalhar por toda a região. Então escute, porque o Espírito me disse: anote a palavra profética que você bota no bolso para seguir corajosa. Paulo ensinou sobre coragem. É esse apóstolo que ensina sobre coragem. E o que eu venho lhe trazer nessa noite: seja corajoso. Tenha a mente de Cristo, a mente de Cristo. Se você a desenvolver, você vai ser um homem e uma mulher que se movem corajosamente. Haja o que houver, venha o que vier, falem o que falarem. Primeira Coríntios 16, verso 13. Está escrito: estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Eu gosto muito de uma outra versão que diz: vigiai, permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Ele repete 2 vezes, que é para dizer: escute, você vai vigiar, para você permanecer firme, você tem que se manter firme, só se mantém firme quem crê. Agora, se você crê, você será cheio de força para ser esse corajoso que vai avançar a despeito de... Essa série é sobre mentalidade apostólica. De uma comunidade que se entende centro apostólico. Saiba, o exercício apostólico implica testemunhar. Quem está aqui comigo seguindo a sequência do que eu tenho pregado, ele levanta a gente como testemunha. Implica testemunhar, amados. Agora,
Foi o próprio Jesus que nos enviou a testemunhar. Testemunhe, escute, testemunhe. Toda vez que eu venho aqui, eu não estou falando de coisa que eu li dos outros apenas. Eu estou sempre dando a vocês testemunho. Porque Jesus disse, testemunhe do que você viveu em mim. Testemunhe do que você viu em mim. Testemunhe do que você ouviu de mim. Testemunhe do que eu fiz. Eu te ordenei a fazer, testemunhe. Nós somos testemunhas vivas. O que acontecerá diante da sua fidelidade e obediência? O que, é que você acha que vai acontecer, pelo que eu preguei aqui? Resistência, oposição, dificuldades, obstáculo, incompreensão, blasfêmia, rejeição, perseguição, ataques. Quanto mais fiel e obediente ao Senhor, mais resistido você será. E o que fazer? Seja corajoso. Seja forte. Se mantenha firme na fé. E aí eu vou para o terceiro ponto dessa pregação. Não tem como você ser corajoso. Não tem como você se manter firme. Se você não estiver cheio de fé. Você precisa ter fé. Sabe por quê, amados? Porque o que vence o medo é a fé. Vocês acham que Paulo temeu quando soube que tinha conspiração para matá-lo? Eu acredito que sim. Quando soube que pessoas, onde ele ia, blasfemavam contra ele. Paulo deve ter passado os apertos difíceis para viver o que estava liberado para ele, do que Deus revelou. Quem disse que vai ser fácil? Mas eu quero lhe dizer que por mais difícil que seja, se você se mantiver firme na fé, você verá o cumprimento do que Deus liberou na sua vida. E não tem quem possa impedir. Mas você tem que crer. Eu quero fazer um adendo aqui, porque eu ficava assim, não vou falar disso não. Essa galera já prega tanto tempo isso, eu não vou falar isso não. Mas se o senhor diz assim, apostólico não é para fundamentar? Fundamente. A meu ver, é um erro o ensino de que para vencer o medo, você vence o medo com amor. E aí se usa equivocadamente, a meu ver, um versículo que diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí eu já vi um monte de gente ensinando, receba do amor de Deus, entenda o amor de Deus. Se você tiver a compreensão do verdadeiro amor, você não tem medo. Tem um erro aqui. E eu ficava calada, não, mas agora eu vou aproveitar isso aqui para ensinar. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Depois você lê 1 João 4, sabe qual é o contexto disso aqui? O Senhor está falando do dia do juízo. E Ele está falando sobre o amor de Deus, que enviou Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva o pecador que se arrepende, a justiça é feita em Cristo, e que quem está aperfeiçoado no amor não tem medo. Expulsa o medo, porque está salvo em Jesus. Isso aqui é sobre o dia do juízo. Então, os líderes da Zoe, fiquem atentos, que eu já vi vocês mesmo dizendo, para quem está lidando com o medo, você não acessou o amor de Deus. Não é sobre isso esse texto. Esse texto é sobre o dia do juízo. Então, como é que se vence medo? É com fé. Não tem outra regra. E aí eu disse, eu vou levar alguns versículos para embasá-los. Simplesmente no meu livro de concordância, tinha mais de 150. Esse rapaz vai ficar muito complicado, né, para escolher. Mas quantas histórias você pode lembrar aí em que Jesus, a pessoa teme e Jesus diz, a mais clássica delas, Paulo afundando, e Jesus, Pedro afundando e Jesus dizendo, meu filho, por que você temeu? E depois ele vai dizer, até quando eu vou suportar vocês, homens de pequena fé? Pode estudar sem medo de errar, eu lhe digo, você vai encontrar de salmos, inúmeros salmos, ao Novo Testamento, a associação de medo sendo vencido por fé. O que vence o medo é a fé. O justo viverá por fé.
Quem acessa a justiça de Deus, vive sob ela, o faz pela fé. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é possível você viver o que Deus tem para você. E nem mesmo a justiça dele. Que te justifica, que te salva. E tudo mais vem dela se não for por fé. Como é que você quer vencer os embates com o inimigo? Não tem como ser corajoso se não estiver cheio de fé. Agora olha que tremendo. Romanos 1,18 vai dizer: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Mas a justiça, como é que se recebe? O versículo anterior que eu li diz, é pela fé. Hoje eu fiz um tribunal, lá na casinha de oração. Acessei o justo juiz, apresentei algumas questões ao justo juiz e pedi: justo juiz, emite o teu decreto, que seja estabelecida justiça em meu favor. E apresentei situações. Eu te peço que seja estabelecida justiça em meu favor. Mas eu estou crendo no que eu estou fazendo. Que eu estou acessando o justo juiz. Porque a palavra diz que eu tenho um justo juiz que julga as minhas causas. Quando terminou, disse: me dá uma palavra, Senhor, de que o Senhor julgou. O Senhor me deu um capítulo do texto, que a última parte do capítulo dizia assim: Deus exerceu o julgamento. Chorei de me acabar. Porque no meio do texto era assim: quem mexe contigo, mexe com a menina dos meus olhos. É a hora que a carne quer gritar: pegou em bomba. Tem que dizer: vai para a cruz, Edilmário, mata a carne. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 7 e 8. Jesus diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, fará justiça e vai ser depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar o que na terra? Fé. Porque para acessar essa justiça é pela fé. Para viver o que Deus tem para você é pela fé. Será que há fé neste lugar, gente? Diante do mal que pode se levantar para te paralisar, você vai precisar de fé para se manter firme, crendo e andando corajosamente. Mas você tem que crer. Romanos 8. Olha lá, a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Está escrito, mas tem que ter fé para crer. Que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Você não pode andar assustado com o que o inimigo pode tentar fazer contra você. Sabe quem é que é a tua justiça? É o Senhor Jesus, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai, o teu cabeça, porque tu és a igreja dele. Agora você conhece quem é Jesus? Você crê em Jesus? Ou só repete que ele é o autor e consumador da sua fé? Você se move debaixo da revelação de Jesus porque você tem um relacionamento íntimo com Jesus e você ouve o que o Espírito de Jesus em você te traz, do que Deus já preparou para você. Então você não teme. Você não teme quem está no governo. Você não teme plano econômico, financeiro. Você não teme. Mas você realmente crê? Eu termino essa pregação com o texto de Efésios 1.
É o texto que tem sido o texto desse mês para mim. Ou melhor, do mês de julho. Mas continua em agosto. Que é ele que Deus está gritando para mim sem parar. Efésios 1, a partir do verso 17. É o apóstolo Paulo, aquele apedrejado. Aquele que falou corajosamente, que continuou corajosamente, que falou para ser corajoso, para ser firme. É ele quem vai ensinar. E ele vai dizer, sabe o que eu peço para vocês? Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que o glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Não tenha pressa não nesse texto, mastiga ele um pouquinho. Paulo podia orar tanta coisa, mas Paulo está dizendo, sabe o que eu peço? O que eu estou pedindo para vocês é que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês o espírito de sabedoria, dê a vocês um espírito de revelação no pleno conhecimento dele, de quem é ele. Essa é a chave mais importante para a mudança de mentalidade, meu amado. É base, você saber quem é ele, plenamente. E ele continua e diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Escute, tem uma incomparável grandeza de poder deste Deus para comigo e para com você e para com esse centro apostólico. Mas é para os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É para quem crê que há uma atuação poderosa da força desse Deus que tem um propósito com você. Ele atua com poder. Mas Paulo diz, vocês têm que conhecer isso. E ele vai dizer, sabe como foi esse poder? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. E sabe o que é a igreja? É a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Qual é a circunstância da sua vida? Eu quero lhe dizer, seja corajoso, não tema, porque simplesmente Jesus Cristo é a plenitude que te enche. Em toda e qualquer circunstância, ele te enche. Ele é o cabeça. E lhe digo mais, sabe onde é que ele está? Assentado, muito acima. Diga comigo, é muito acima. É muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo domínio, de todo poder, de todo nome. Não tema nomes. Não tema governos. Não tema poderes das trevas vindo contra você. O teu cabeça, que te enche em toda circunstância, está acima desses poderes, desses governos, de qualquer domínio, de qualquer nome que se possa mencionar. Ele está acima. Agora escute, a plenitude dele está em você. Então como você pode temer? Como viver apavorado por causa de circunstâncias? De pessoas, de situações. Você conhece quem é Jesus? Se você conhecer a sua vida,
será uma vida que aponta para um homem corajoso, para uma mulher corajosa, que não vive acuado e apavorado, mas que avança sob a revelação obtida daquele que é o teu cabeça e que te enche da própria plenitude dele em todas as circunstâncias em que você estiver. Se isso não for suficiente para você avançar com coragem, então, meu amigo, esqueça esse negócio de ser crente. Esquece esse negócio de ser cristão. Vai lá no terreiro, bate uns tambor, pede para alguma entidade lá fazer alguma coisa para você e vive nessa miséria. Eu escolho Jesus. Eu escolho conhecer Jesus. Eu escolho conhecê-lo profundamente. Agora, quem escolher isso vai saber onde está. Sabe onde é que eu estou? Eu não estou aqui na Zoe, não. Já entendi, mas eu estou lhe vendo, não. Você está olhando com seus olhos naturais. Você quer viver aqui na Zoe? Você acha que tudo que Deus tem para você é Zoe? Quer dizer, Zoe é, né? A vida de Deus. Mas centro apostólico Zoe. É isso? É grupo pequeno do que pessoas podem lidar. É isso que você vive aí para isso? Sabe onde é que eu estou? A palavra diz que eu estou assentada em Cristo. Nas regiões celestiais. Agora, Cristo está onde nas regiões celestiais? Muito acima. Tem alguém entendendo isso aqui? Pelo amor de Jesusinho. Cristo está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e qualquer nome que se possa mencionar nessa era e na era que há de vir. Se eu estou assentada em Cristo, nas regiões celestiais, saiba, esse aqui não é o meu piso. O meu piso é o céu, porque eu estou em Cristo e eu estou muito acima do que o inimigo possa me fazer. Essa é a verdade sobre você? Se for, você não vai temer. Se for, você não é refém do que os outros vão dizer. Se for, você não paralisa. Você avança. Porque você sabe o que ele tem te revelado sobre as coisas que Deus tem te dado gratuitamente. Amém? Há corajosos aqui? Fique de pé. Quantos Quem é Jesus? É aquele que te salvou para a eternidade? Mas ele não se mete mais na sua vida, é isso? É? É só aquele só não, né? Mas ele salvou para a eternidade, até lá você que lute. É não, querida. Jesus é aquele que te enche com a plenitude dele. Por isso ele me disse esses dias, quais são suas dúvidas? Escreva aqui no papel, eu vou ensinar. Aí eu escrevi a primeira. Ontem, nas 12 horas, eu recebi 4 respostas da primeira dúvida. Meu Deus do céu, olha, Deus usou Geise, Deus usou Dauri, eu nem lembro quantos. Eu digo, Senhor, mas não é que esse negócio dá certo? Depois ele disse assim, agora não anote só as dúvidas, não, anota as promessas. Hoje, quando eu terminei o julgamento, eu já botei promessa 1. Sabe por quê? Porque é assim que eu vou viver acima. É pela revelação dele. Do Deus que me ensina, do Deus que me promete e do Deus que é fiel para cumprir o que me prometeu. Eu vou terminar repassando uns stories que eu postei no dia 3 de agosto.
É porque tapou aqui, ó. Eu disse assim, eu quero começar esse dia com um ensino muito, muito importante. E eu digitei, o maior engano em que você pode cair é achar que é possível ser discípulo de Jesus e viver sem enfrentar batalhas e resistência espiritual. Isso é um engano. Não adianta dizer, eu vou fugir, não deve falar disso, é uma tolice. Tá? Só porque você não quer saber nada sobre batalha espiritual, não implica que elas não estão acontecendo, sim ou não? Na verdade, a fuga em conhecer sobre o assunto e se capacitar para vencer tem contribuído para as muitas baixas no exército do Senhor, sim ou não? Omissão, ignorância, escapismo, preguiça, apatia são tão nocivos quanto o medo e a covardia. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Ou ousadia, algumas versões. Nós já recebemos o poder para lidar com os enfrentamentos. Se de fato entendêssemos essa verdade, não temeríamos, nem nos acovardaríamos dando justificativas, as mais diversas, para não enfrentar o inimigo. Isso eu escrevi dia 3 de agosto, quando começava a pregação de hoje. Contudo, na temática da batalha espiritual, há um erro tão danoso quanto a covardia e o medo. Você sabe qual é? Aí algumas das minhas alunas responderam imediatamente. Mas o maior erro, amados, é focar no inimigo. É focar no que ele está fazendo. É focar em quem ele é. É focar em quem ele está usando. Saiba, o inimigo usa demônios e o inimigo usa pessoas. Não foque nos demônios e não foque nas pessoas usadas pelo inimigo. Em quem deve estar o seu foco? Em Jesus. Precisei lidar com pessoas que estavam mais interessadas em conhecer nomes de demônios e suas características do que conhecer aquele que está muito acima de qualquer entidade maligna. Quando você sabe quem está no governo, no controle, quando você sabe quem tem toda a autoridade e poder, você não teme, você não foge, você não se omite. Mas esse saber não é apenas um exercício mental, tem a ver com fé. Com o que você crê no seu íntimo. Então eu perguntei, em quem você tem crido? Em quem você confia? A quem você rende e entrega a sua vida, seus planos? Por que você faz o que faz? Porque confia nele? O homem, segundo o coração de Deus, não fugiu como os milhares acovardados e paralisados diante da intimidação do inimigo. 3 de agosto, gente, Deus estava falando isso para mim. O homem, segundo o coração de Deus, não fugiu, mas milhares estavam ali fugindo. Acovardados diante da intimidação. Mas sabe o que ele fez? Ele avançou afirmando, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Se você está debaixo da revelação, meu irmão, minha irmã, saiba, não estão desafiando você. Os demônios não estão desafiando você. Pessoas usadas por ele não estão desafiando você. Estão desafiando aquele que te enviou. Somos mais que vencedores quando nos posicionamos em fé. Conhecendo e crendo naquele que está muito acima de todo governo, autoridade, domínio e poder. Sabe quem é ele? Jesus Cristo. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que fazia Paulo não se acovardar? É porque ele estava sacando. Velho, não é mais sobre mim. É sobre quem vive em mim. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, mas a vivo pela fé no Filho de Deus.
a vida que agora vivo no corpo. Tem um corpo aí. Mas como é que você vive? Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quer vencer suas guerras? Não é sobre o inimigo. É sobre o seu Deus, que é vitorioso. É sobre quem você é nele. E é sobre o quanto você nele crê. Há vitoriosos aqui? Há corajosos aqui? Há aqueles que estavam mortos, mas ressuscitaram com Cristo aqui? Tem uma nova vida para você. Tem um novo tempo para você. Tem novas conquistas para você. Saia daqui carregando esta palavra. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre estes homens e mulheres que aqui estão. Que eles provem de uma nova porção de fé. Para crer em quem é o seu cabeça. Jesus Cristo, cabeça da igreja. E que eles possam experimentar em Cristo a plenitude de todas as coisas se manifestando neles. E através deles. Homens e mulheres cheios dessa plenitude. Homens e mulheres vencendo as suas guerras. Homens e mulheres corajosos enfrentando a intimidação. Homens e mulheres que avançam e conquistam em vitória. Em nome de Jesus, eu os abençoo com fé e com conquistas em vitória. Amém? Deus os abençoe.